Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. Hoje temos um lançamento bem especial. Vou colocar na tela para que vocês possam acompanhar conosco, porque o nosso autor já está aqui, já vai conversar conosco, mas antes eu vou mostrar para vocês a capa, que é a nova formação em segurança pública, estratégias inovadoras para quem ensina, aprende e garante a segurança das cidades. E o autor é o Ricardo Aureliano, que já está aqui para conversar conosco. Primeiramente, Ricardo, seja muito bem-vindo. Tudo bem contigo? Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade, né? E muito feliz com o lançamento desse livro. Meu Perfeito. primeiro livro, né? Opa, então torna o momento ainda mais especial. Ricardo, para a gente começar de fato, eu gostaria que tu se apresentasse, falasse um pouquinho quem é o Ricardo, o que que ele faz da vida, para que o pessoal que está nos assistindo possa te conhecer melhor. Ó, eu sou Ricardo Aureliano, sou casado, aliás, que no próximo ano eu estou fazendo boda de ouro. Sou pai de 3 filhos, né? Hoje todos adultos. Sou cristão, sou natural de Garanhuns, em Pernambuco. E sou coronel da reserva da Polícia Militar de Pernambuco, onde eu servi por 33 anos. Desses 33 anos que eu servi, 20 foram dedicados à formação policial aqui em Pernambuco, né? Tanto como instrutor e, no final da carreira, eu fui diretor de ensino da corporação. Então, eu tenho uma experiência com ensino e com pesquisa que é muito bom para mim, e eu cito algumas experiências. Por exemplo, eu atuei como consultor do Comitê Internacional da Cruz Vermelha na área de direitos humanos, para a reformulação dos currículos das polícias militares de quase todo o Brasil. E também, né, pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha, eu atuei como instrutor de direitos humanos no continente africano, lá na República de Moçambique, capacitando a polícia de lá, né? Atuei aqui como instrutor em vários cursos de formação policial, nas disciplinas como didática, metodologia científica, ética profissional, dentre outras. Eu sou graduado em pedagogia pela Faculdade de Filosofia do Recife e eu tenho um mestrado em Direitos Humanos pela Universidade Federal da Paraíba. E, recentemente, nós concluímos uma pós-graduação em Gestão e Comando de Guardas Municipais pela Escola Mineira de Direito. Então, essa é uma trajetória que me leva no final, dizer assim, fruto dessa pós-graduação, surge, então, o livro que a gente está lançando, que foi um TCC transformado em livro, né? Que bacana. Agora que a gente já te conhece um pouco mais, Ricardo, eu queria saber como foi que tu conheceu a editora para poder então conversar e dialogar sobre realmente essa tua obra. Quando eu tomei coragem realmente de escrever um TCC, a inquietação de transformar isso em um livro veio ligeiro. E aí eu procuro na internet, procuro editoras, e cheguei a um dos vídeos do Dr. Ivânio. Numa apresentação ou num lançamento de um livro que vocês estavam fazendo, tinha um autor, me desculpe, eu não recordo agora o nome, eu acho que era Eduardo, que é de uma cidade onde eu nasci, Garanhuns. E ele estava tão entusiasmado e falava como tinha sido bom, que eu fui ganhando confiança. E aí fui assistindo outros vídeos, e aí, em seguida, foi marcada uma entrevista com a Diane, né? E aí a gente foi conversando, tirando dúvidas sobre como era publicar um livro. Para mim era complicado demais. Eu recorri até aqueles livros que a gente faz de autoria própria, né? Faz todas as etapas. Eu digo, rapaz, olha, escrever já foi difícil, fazer todas essas etapas, eu vou me preocupar com capa, eu vou me preocupar com correção da língua portuguesa, com editoração e tal. Isso me pareceu que eu digo, olha, não tendo experiência, é melhor procurar ajuda, não é?
de alguém que faz isso já naturalmente. E foi aí que eu conheci vocês e foi decisiva. A primeira entrevista com a Giane foi decisiva, porque ela me explicou, inclusive, as formas de pagamento que a gente tinha, e as facilidades, e no que seria, não era simplesmente publicar um livro como numa gráfica, você vai na gráfica, imprime e tal livro. Não, eu confesso que ainda estou verificando como é que vai acontecer a venda desse livro. Mas a partir da publicação, e a partir do lançamento, tem plataformas que vocês já estão acostumados a colocar. Eu me sinto mais seguro de que eu mesmo estivesse procurando isso. Embora me foi dado também toda a liberdade de que eu pudesse fazer, se quisesse, isso via Amazon, ou Submarino, outras plataformas que tivesse, eu mesmo garimpar a venda de meus livros. Não é do meu interesse, no momento, fazer isso, e sim seguir todos os passos, aprendendo também com vocês, porque esse detalhamento é muita coisa, e, ao mesmo tempo, a gente fica seguro quando vocês pegam pela mão e vão fazendo, e quer essa etapa, tal, aí, no final, fica um pouco mais simples, né? Que bacana, que bom então que tu se sentiu pego pela mão, vamos assim dizer, vou usar as tuas palavras, para poder fazer essa tua publicação do teu livro, tu se sentiu acolhido e seguro então, para fazer essa publicação, que é o que nós estamos fazendo o lançamento hoje, que é a nova formação em segurança pública, estratégias inovadoras para quem ensina, aprende e garante a segurança das cidades. E aproveito então para deixar um recado para você que está nos assistindo, se você se interessou então pela obra do Ricardo Aureliano, dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você vai encontrar o link para ter acesso então à obra dele, a nova formação em segurança pública. Agora vamos de fato conversar sobre o livro, sobre tudo que faz parte dele. Ricardo, eu queria que tu contasse para a gente como é que foi o teu processo de pesquisa até chegar de fato a esse teu livro e também pedir um spoiler, um gostinho então do que é que o leitor vai encontrar nas páginas dele. Perfeito. Olha, esse livro, como eu disse, ele surge em meio a uma pós-graduação de gestão e comando de guardas municipais, que é um tema muito atual. Hoje está em evidência toda uma discussão polêmica, inclusive, sobre se guarda municipal é polícia municipal, se vai ser, se entra na Constituição. Então, o tema é muito atual. E esse curso, que foi coordenado pelo comandante Braga, que foi um comandante da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, ele é muito atuante e me incentivou bastante para que escrevesse, então, um TCC sobre isso. Eu mostrei algumas alternativas, o TCC era opcional, mas eu fiz questão de fazer o trabalho de conclusão de curso. E esse livro ele reflete uma experiência de sala de aula que eu já aplicava na formação de policiais militares aqui no meu estado. E que também foi aplicado durante 5 anos. Eu atuei na formação de guardas municipais do Recife, e o recorte temporal desse estudo de caso entre 2015 a 2019, que foi a última turma formada pela Guarda Municipal daqui de Recife. Daí ele é um estudo de caso e uma metodologia, né? Ele estuda a metodologia que foi utilizada para a formação desses profissionais de segurança. Essa metodologia ela é definida como a pedagogia de projetos, que é de autoria de um educador espanhol, Fernando Hernández, né? E a aplicação dessa pedagogia de projetos combinada com a concepção de educação de adultos, os princípios da andragogia, Malcolm Knowles trouxe isso muito bem, e quando se fala hoje em educação corporativa, educação de empresas, educação profissional, então a gente vê que é isso que gera o diferencial de uma educação
diferente de educar a crianças. É uma postura inovadora que o professor, que o instrutor, formador desses profissionais de segurança pública, né, para ele sair daquela postura de mero transmissor de conhecimentos. E o aluno também sai da posição de mero espectador. E ambos, eles se imbuem de um processo de construção de conhecimentos inseridos numa realidade concreta. Ou seja, ensinar simplesmente a profissionais de segurança pública, por exemplo, que vão patrulhar nas escolas, né, da segurança nas escolas, e aí não é ver a segurança nas escolas simplesmente como cuidar dos prédios, mas cuidar de pessoas. Então, simplesmente ir para esses lugares sem conhecer, sem ter a sintonia com a comunidade, ou então ensinar essas pessoas utilizando métodos tradicionais, necessariamente vai implicar em baixo rendimento e baixa assimilação. Então, o livro trata de uma combinação, né? Uma combinação dos princípios da andragogia com a pedagogia de projetos. Ela possibilita que os alunos que estão em formação eles possam conhecer a realidade, aquela realidade que eles vão trabalhar no futuro, onde eles irão patrulhar, onde eles irão cuidar de pessoas, né? Verificando o ambiente, verificando, sentindo a dor mesmo daquelas pessoas que precisam de segurança, né? E que têm aqueles problemas na comunidade. Aí eles podem fazer projetos, eles, ao invés de ficar num PowerPoint na sala de aula, ou numa teoria, eles mesmos elaboram seus projetos e eles se deslocam para as escolas. E lá eles conversam com alunos, com professores, com pais, vão no entorno da escola. Então, o profissional de segurança ele vai ver não somente o prédio, coisas que influenciam na insegurança, como iluminação, depedração, presença de drogas, mas eles vão ver o que essas pessoas também podem apresentar de como a polícia ou a guarda municipal possa trabalhar melhor com ele em soluções comunitárias, né? Então, é muito diferente, eu digo, de assistir simplesmente via PowerPoint uma palestra sobre esse tema, em que eles ficam apenas na superficialidade. Muitos professores ou instrutores, eles permanecem nessa postura passiva diante dessa realidade. A mesma postura de educar crianças que ficam na passividade. Mas educar adulto é diferente. O adulto ele precisa saber aquilo que ele está aprendendo para que serve na vida prática. Se não tem uma aplicação prática na vida dele, ele mostra desinteresse por aquele assunto, por aquela formação. Então, esse livro ele também serve para tanto para formadores e instrutores do ensino profissional que querem dar um plus em suas aulas e verificar uma maneira diferente de envolver seus alunos, mas ele serve também para pesquisadores que estão fazendo suas dissertações, pesquisadores que estão fazendo seus TCCs, né? Porque quando você trata de pesquisa qualitativa, uma das maiores dificuldades que se tem como pesquisador é como traduzir os discursos em números. Quando você faz uma pesquisa quantitativa e que as pessoas simplesmente marcam um X, é fácil tabular os dados. Mas quando você trabalha com opiniões, discursos, textos, para você extrair dali, então, essa é o que Bardan falava sobre análise de discurso, né? Então, análise de conteúdo também. Então, como dar visibilidade em gráficos a esses resultados obtidos, se são opiniões, se são expressões, como quantificar esse resultado? Esse é uma curiosidade, um grande ganho, porque eu explico num capítulo da metodologia como a pesquisa foi construída. Ela parte de um estudo de caso, ela parte de uma realidade concreta, mas dizer assim, como foi que foi feito?
porque aí outro pesquisador pode se interessar e, no caso exposto, na como eu pude agrupar e depois como eu pude quantificar e dar visibilidade a esses dados, né? Ou seja, eu descortinei como aplicar a análise de discurso como um método de análise de dados. Isso para pesquisa, ou seja, como aplicar os ensinamentos de Bardan, que trata isso bem. Então, o livro ele tem uma vasta bibliografia que ele auxilia quem quiser aprofundar mais, não só fazer o mesmo caminho que eu fiz, mas também ele aprofundar, né, nas questões que estão ali postas. E ele pretende não somente ser uma leitura agradável ou uma exposição de estudo de caso, mas também ser uma fonte de consulta, né, e servir de incentivo para pesquisadores, para instrutores de formação de segurança pública, como eles melhorarem suas pesquisas ou até mesmo suas aulas. Eu poderia dizer assim, instrutor, se você quiser continuar aplicando métodos enfadonhos, não espere que seus alunos aprendam, mesmo que a sua fama de instrutor seja boa. Então, esse é um pouco do livro que está colocado, tem gráficos, depoimentos. A gente mergulha sentindo que os alunos eles desabrocham. O que eles colocam ali como conhecimento não é somente o que o instrutor passou para eles como uma lição de casa para ser resolvida, um trabalho escolar, não. Eles descobrem o conhecimento dele. Ele vai numa comunidade e lá ele descobre que a comunidade está empavorosa com o tráfico de drogas. E aí ele volta e diz, como resolver esse tráfico de drogas? Qual o tipo de policiamento para colocar naquele local? Quando ele chega, muitas vezes, ele entrando numa escola, ele descobre que a iluminação está péssima, os banheiros estão pichados, então ele começa a identificar sinais de depedrações por ele mesmo. Se eu passasse um PowerPoint ou um vídeo, ele não ia tomar interesse, ou o interesse dele durava até a prova. Depois da prova, acabou. Mas não, ele mergulha numa realidade, antes mesmo dele se formar como policial, ele vai até a comunidade, ele descobre por si só, né? Acompanhado, logicamente, orientado pelo instrutor, mas forma aquele grupo de alunos e ele enfrenta as dificuldades, dificuldade de contato, dificuldade de deslocamento, dificuldade de que as pessoas possam se abrir. Nem em todos os lugares que eles foram, eles tiveram as respostas como eles queriam, devido ao medo que algumas comunidades confessam de que, olha, aqui o que tem tráfico de drogas e a gente tem medo de falar, tá? Ou o silêncio, simplesmente. Então, eu me entusiasmo muito com esse livro pela proposta dele de mostrar que é possível fazer diferente numa sala de aula. E é possível trazer isso para um campo de pesquisa em que a gente possa melhorar as nossas salas de aula na formação de novos policiais, novos guardas municipais, né? Então, estou muito entusiasmado que as pessoas possam querer mesmo compartilhar suas experiências conosco para que a gente leve isso mais adiante, tá? Fica então aí o convite à leitura da obra do Ricardo Aureliano, a nova formação em segurança pública. Aproveitando que a gente já está com a capa aqui em destaque também, eu queria que tu contasse agora para a gente como é que foi a tua experiência junto à editora para essa parte, vamos assim dizer, mais técnica, né? Que seria a criação da capa e a diagramação do miolo. Olha, como eu disse antes, desde as conversas iniciais, o fechamento do contrato, tudo isso é um construir passo a passo com a editora. Como diz, pegou na minha mão e vamos lá, por etapa, não se preocupa com a seguinte, vamos vencer essa. Então, essa experiência de publicar um livro, ela é muito nova para mim, mas desde o TCC eu dizia, eu queria que isso virasse um livro. E esse livro teve suas peculiaridades. Não dava para escrever, corrigir, diagramar, pensar numa capa, tudo sozinho. Eu corri o risco, então, de publicar algo que não tivesse um toque profissional. E eu lembro que um dos momentos muito bons mesmo foi da construção da capa com o Gabriel, né? Foi excelente, foi excelente.
a gente fez várias capas. E graças a Deus que ele aturou assim as idas e vindas. Mas Gabriel mergulhou comigo na alma do livro. Quando ele compreendeu qual era a mensagem do livro, eu disse, Gabriel, olha, eu não queria uma ideia assim com inteligência artificial, fazer uma capa, não. Eu queria o mais natural possível. E aí mostrei a ele essa imagem que tem na capa, que é um revólver com um cano todo torcido, feito um nó. Essa é um monumento que existe de frente à ONU, a Organização das Nações Unidas, e que retrata muito bem toda um fazer polícia, vamos assim dizer, sem violência. Então, que é muito forte para mim quando eu digo isso, porque assim eu sei que existem segmentos especializados e necessários, mas boa parte da corporação, ou a maioria do efetivo da corporação, ele vai lidar com as pessoas comuns, com o cidadão. E aí cabe muito mais a interação, cabe muito mais a aproximação, os princípios de polícia comunitária. Quando o Gabriel pegou essa ideia, gente, ele transformou a capa desse livro nessa obra de arte que está aí. Não é? Essa estátua do revólver, aparece o prédio da ONU por trás, ele saiu tirando, manchando a capa tal, e ficou essa capa assim que eu gostei demais. Depois da diagramação da capa, vem uma parte que eu digo que foi a mais trabalhosa. No sentido, assim, diagramar, corrigir, fazer as correções, as idas e as vindas. Porque muitas vezes a gente se preocupava em... Eu li tanto esse livro e li tanto o TCC, que quando o texto voltava, eu descobria uma nova vírgula, um novo erro, alguma coisa que eu mesmo tinha cometido e que tinha passado batido. Eu não estava, vamos assim dizer, não tinha visto na versão anterior. Aí eu pedia, Madalena, tem paciência, olha, lá vai de novo, olha a figurinha, a fonte não ficou escrita de tal jeito, ajeita isso para mim e tal, conserta assim. Mas ela teve uma paciência incrível, foi, voltou, então, várias vezes, até a gente, no final, ela pede assim, olha, eu quero que quando terminar, você bota uma prova. Aí, era uma festa quando a gente terminava uma etapa e dizia, né, assim, olha, aprovo, tá? Pode lançar adiante, né? E, bom, a gente pensa muitas vezes que publicar um livro é coisa fácil. Mas não é. Agora, com a ajuda de um profissional, a gente consegue vencer todas essas etapas. Eu digo assim, que para editor é feito médico. O médico pega um doente, vai operar o cara, para ele é, vamos assim dizer, mais um. Ele vai abrir, vai fazer o trabalho dele profissional sem muitas emoções. Agora, para a gente que está escrevendo um livro, que é uma gestação, essa paciência que vocês tiveram comigo, esse pegar na mão mesmo, cada esse andar, a gente se sente muito seguro como marinheiro de primeira viagem, né? E aí, quando isso é feito com editora séria, não só que está acostumada a fazer a coisa, mas trata com seriedade. Eu fui explicado o selo Laurea, o que significava, eu fui explicado o que era o padrão Qualiscapes, né? Tudo isso me fez ver que eu estava fazendo um bom investimento. Tá? Então, essa é a trajetória dessa jornada desse livro, né? Que bom receber esse teu feedback e saber que a tua experiência realmente foi muito boa, tanto na questão da capa, que realmente conseguiram traduzir o teu livro e a tua vontade para poder dar vida, então, a essa obra que, como tu já comentou algumas vezes, é como um filho para ti. Então, que bacana, que bom ter esse feedback teu. Aproveito para você que está nos assistindo, não esqueça, dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você vai encontrar o link para ter acesso então à obra do Ricardo Aureliano, A Nova Formação em Segurança Pública, estratégias inovadoras para quem ensina, aprende e garante a segurança das cidades. Agora,
A gente se dirige ao final do nosso bate-papo e para a gente fechar, eu queria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que têm o desejo de fazer uma publicação, porém ainda não a fizeram. Bom, eu diria para quem está pensando em escrever e publicar um livro, né? Eu deixaria como uma mensagem final, é que você procure, compare, tem muita gente oferecendo coisas no mercado, né? Mas você procure e você faça a sua triagem, né? Mas procure fazer com uma editora séria. Eu posso dizer que já estou quase que no final da jornada em que a gente faz o lançamento, vem as vendas, tal, mas que em todas essas etapas eu fui assessorado por profissionais sérios, né? Então, a Diálogos Freiriano me deu essa segurança. Às vezes, a gente pode pensar assim que existem opções mais baratas, mas eu diria que às vezes o mais barato sai muito caro, né? Não arrisque, não, não arrisque. Procure alguém que possa pegar pela mão, como a Diálogos Freiriano fez comigo. Eu estou satisfeito e tranquilo. Para mim, deu super certo fechar negócio com vocês, porque não foi só um negócio comercial. Vocês se envolveram comigo nesse projeto e o livro seguiu, né? Eu estou satisfeito. Que legal, que bom novamente receber esse teu feedback e saber que a tua experiência foi boa, que tu foi muito bem acolhido, que tu se sente muito bem em ter feito negócio, vamos assim dizer, vou novamente utilizar as tuas palavras aqui com a Diálogo Freiriano. Ricardo, muito obrigada. Obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento digital do teu livro. Bom, eu peço só que se você teve interesse, você que está nos ouvindo, teve interesse pelo tema, teve curiosidade, né? E você quer saber um pouco mais, você possa nos acompanhar nas nossas redes sociais. Eu acho que os links podem aparecer depois, mas como links básicos, eu diria assim, procura no Instagram Aurecursos, Aurecursos. Facebook procura professor MSC Aureliano, não é? E aí você vai conhecer um pouco mais desse meu livro e tal, e eu digo assim, olha, um abraço para você, vai lá e compra meu livro, tá? Obrigado. Fica então o convite então para você seguir as redes sociais do professor Ricardo também. Você pode repetir para a gente, para que o pessoal que está nos assistindo também possa novamente ter a certeza e seguir, então, como que elas te encontram nas redes sociais. No YouTube você entra, tem youtube.com, né? Aquela barra, aí tem @aurecursos, @aurecursos para o YouTube. No Instagram, você tem o instagram.com/aurecursos, sem arroba, aurecursos. Ou no Facebook você tem professor MSC, esse M é maiúsculo. Aureliano, o A de Aureliano também é maiúsculo. Professor MSC Aureliano. Perfeito, então aproveita agora para encerrar também, você já tem as redes sociais do professor Ricardo Aureliano também para seguir, e encerro deixando um convite para você, para nos conhecer melhor através das nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e também aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados assuntos, e de repente um desses assuntos é o assunto do teu interesse, que vai então colaborar para a tua pesquisa e por que não colaborar com a tua vida, tá? Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.